Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do primeiro médio A, primeiro médio B e primeiro médio C. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos utilizar o livro-texto 2, o capítulo 29, na página 136, que fala sobre o reino fungi. E no caderno do aluno é a aula 55, sobre o reino fungi, na página 262. Bom, então o reino fungi. O reino fungi tem as seguintes características, né? Os fungos, eles possuem o envoltório nuclear, que é a carioteca, eles são heterótrofos, eles não possuem clorofila, não fazem fotossíntese, possuem uma parede celular rica em quitina e armazenam o glicogênio, que é um tipo de polissacarídeo. Muitos fungos, né, como cogumelos, orelhas de pau, mofos e bolores, são facilmente reconhecidos. São organismos unicelulares ou filamentosos, desculpe. E nesse caso formam hifas. Hifas são filamentos, né, que vão formar o corpo desse fungo, chamado de micélio. Eles não possuem tecidos, né? Esses seres, eles são sésseis, ou seja, eles são fixos, são de vida livre, né? Existem também os parasitas, eles são desprovidos de estruturas de locomoção, porém, eles produzem esporos que podem ser transportados passivamente. Então, existem as espécies que são pluricelulares. Eles secretam enzimas digestivas sobre a matéria orgânica e muitas dessas espécies são decompositoras, né? Existem tanto fungos no meio terrestre quanto no meio aquático. Existe cerca de aproximadamente 5 toneladas de fungo só nos primeiros 20 centímetros de solo, sendo que o maior ser vivo do planeta é um fungo. Eles podem se reproduzir por esporos, por brotamento ou fragmentação. Existem, por exemplo, as leveduras, como o Saccharomyces cerevisiae, que é responsável pela fermentação de bebidas alcoólicas, como a cerveja, e também a fermentação do pão. E eles estão mais relacionados ao grupo dos animais do que ao grupo dos vegetais, por exemplo. Bom, então os fungos eles se reproduzem por esporos, eles podem se reproduzir tanto sexuadamente quanto assexuadamente. Assexuadamente eles vão liberar esses esporos pelos esporângios ou das células das hifas, e essas hifas vão formar, né, vão dar sequências à formação dos micélios. Bom, essa reprodução pode ser por fragmentação ou por brotamento. Durante o ciclo reprodutivo, por exemplo, dos basidiomicetos, se destacam 3 fenômenos, né, que é a plasmogamia, duas hifas se unem o citoplasma e originam o micélio, por cariogamia, que é a união dos núcleos haploides para formar o núcleo diploide, e a meiose, responsável pela formação de esporos haploides. Bom, a nutrição. Os fungos realizam a digestão extracorpórea da matéria orgânica por meio de secreção de enzimas, que são lançadas sobre elas, obtendo assim moléculas orgânicas, como a glicose e aminoácidos. Os fungos são responsáveis muitos fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e transformam essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Bom, eles também são responsáveis pela fermentação e também fazem a respiração celular. No caso, alguns fungos formam associações, como é o caso dos líquens. Os líquens são seres formados pela união de algas verdes, né, ou cianobactérias, com fungos. Então, as algas fornecem o alimento para o fungo e os fungos fornecem água, né, para as algas. É uma situação de simbiose, ou seja, um mutualismo.
que são os fungos. Aliás, os fungos e as algas que formam os líquens. A gente sabe também que existem as micorrizas, que é a união de fungos com a raiz de alguns vegetais, que forma dessa associação a formação das micorrizas. E os fungos também são responsáveis, alguns fungos conseguem até se associar a animais. No caso, por exemplo, tem a associação de fungos com formigas cortadeiras. Mas também existem os fungos que são causadores de doenças. Tem fungos que causam micoses, que são problemas na pele e unhas e cabelo. Então, existe, por exemplo, a Pityriasis versicolor, que também é conhecido como micose de praia ou pano branco. A tinha, que é causada por fungos que se alimentam da queratina da pele, também de unhas, de pelos e unhas. Existe a onocomicoses, que acomete tanto unhas dos pés como das mãos. E a prevenção é a questão de manter a pele sempre seca, principalmente depois do banho, evitar a umidade, porque a umidade é um dos fatores que vai favorecer o aparecimento de fungos. Então, assim, evitar roupas muito justas, roupas molhadas, evitar calçados muito fechados, uso prolongado de calçados fechados, por exemplo. Existe também a candidíase, que é causado por um fungo chamado de Candida albicans e atinge principalmente genitais, tanto femininos quanto masculinos, causando inchaços, avermelhamentos, coceira e também pode aparecer nos lábios, na língua, na pele. Outra doença causada pelos fungos é a pneumonia. Então, a pneumonia é o fungo que pode atacar os pulmões, principalmente de pessoas com sistema imunológico debilitado. Tem fungos também que atacam vegetais, como a ferrugem nas folhas, e no caso, existe uma doença também que ataca o milho, chamada de carvão. E também existem as aflatoxinas, que são toxinas muito prejudiciais à saúde, né, que são liberadas por um tipo de fungo, que é o Aspergillus flavus, que atinge, por exemplo, o amendoim. Existem os fungos que causam alucinações, são os fungos alucinógenos, como, por exemplo, o LSD é uma droga que é a base de fungos. E é uma droga, né, uma droga ilícita que causa alucinações. Bom, importante saber que, no caso da penicilina, foi descoberta por um cientista chamado de Alexander Fleming, e a penicilina se tornou um importante antibiótico contra várias bactérias que causam infecções. Os fungos também têm a sua importância econômica, alguns são comestíveis, outros são responsáveis pela maturação de queijos, e esses fungos estão divididos nos seguintes grupos, que está na página 145 do livro-texto. São os microporídeos, os quitrídeos, os zigomicetos, muitos são decompositores, alguns são até parasitas da espécie humana. Existe também os ascomicetos. Ascomicetos são unicelulares e filamentosos. Existe os basidiomicetos, que são fungos que produzem cogumelos, como as bolotas da terra. E assim é que os fungos são classificados. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre as algas. As algas são seres, as algas que são seres do reino protista, e existe as cianobactérias, que são algas do reino monera. Então, assim, as algas são seres unicelulares, existem os unicelulares, que o corpo inteiro do indivíduo é uma única célula, mas existem também as algas pluricelulares. Elas são autótrofas, ou seja, produzem o seu próprio alimento, também possuem parede celular,
não apresentam tecidos verdadeiros. Nós sabemos que as algas, elas também são importantíssimas porque fazem parte da base da cadeia alimentar, tá? E as algas, elas liberam oxigênio nos ambientes. Então, assim, elas realizam fotossíntese e a produção de carbonato de cálcio. Aqui absorve grande quantidade de gás carbônico e, assim, atenua o aumento da concentração desse gás na atmosfera, pela queima de combustíveis fósseis. O petróleo liberado de vazamentos nos ambientes aquáticos dificulta a passagem de luz, o que reduz a realização de fotossíntese pelas algas, afetando assim as cadeias alimentares desde o seu início. Bom, em relação às algas, elas formam, né, os fitoplânctons, mas também são responsáveis por grande parte do oxigênio atmosférico. Elas estão relacionadas também com o ciclo do carbono, né? Porque, assim, estima-se que cerca da metade de toda a população de gás carbônico gerado pela queima de combustíveis fósseis seja absorvido pelas algas. E, assim, as algas também estão relacionadas com a poluição, porque se houver vazamento de petróleo, por exemplo, o que vai acontecer? Vai diminuir a luminosidade, diminuindo a luminosidade, diminui também a intensidade da fotossíntese, que as plantas, as algas realizam, assim como a turbidez da água também impede a luminosidade e assim impede também a fotossíntese. Nós já vimos em ecologia sobre a floração das algas, que as algas vão formar uma espécie de tapete. Se essa água onde as algas estão receberem muitos nutrientes ou como substâncias provenientes de esgoto, elas aumentam a quantidade e impedem, as próprias algas impedem a luminosidade, porque elas vão formar a floração das águas. E aí vai desencadear o processo de eutrofização. Bom, pessoal, nós sabemos que existem os seguintes grupos das algas: as diatomáceas, né, que vai formar o diatomito, é importante na fabricação de filtros, papel, tintas e sabões, por exemplo. É do filo Bacillariophyta. Existe os dinoflagelados, do filo Dinophyta. Os dinoflagelados são algas unicelulares que possuem 2 flagelos. Existe também a questão importante do branqueamento dos corais, quando as algas, no caso, né, essa água ficar poluída, pode ser uma poluição térmica pelo aumento da temperatura ou turgidez da água. O que acontece? Ocorre a perda das zooxantelas dos corais. Então, as algas que vivem nos corais, elas acabam morrendo. E aí ocorre também o branqueamento desses corais devido a essa poluição. Então, tanto vai prejudicar os corais, como as algas que vivem nestes corais. O fenômeno da maré vermelha, que é causado pela proliferação de dinoflagelados, devido à grande quantidade de nutrientes lançados na água, e essas algas dinoflageladas podem liberar toxinas que podem ser prejudiciais tanto a peixes quanto a pessoas. Quanto às pessoas, existem as crisofícias do filo Crisófita, também conhecidas como algas douradas, são algas que fazem colônias, são unicelulares. Existem as algas pardas ou faiofitas, que também são conhecidas como feofícias, são bentônicas e podem ser facilmente observadas nos costões rochosos marinhos. Existe também os kelps, né, que devido à sua importância econômica, deles são extraídos o alginato,
E desse alginato se produz o agar. O agar é um importante emulsificante, é utilizado na produção de gelatinas, de sorvetes, de doces, pães, entre outras substâncias. Existem também as algas vermelhas ou rodofícias, que possuem clorofilas A e D, absorvendo com eficiência a luz verde ou azul esverdeada, tá? Essas algas podem ser extraídas do mar e cultivadas para a extração do agar, empregado no meio de cultura, muito utilizado em laboratórios. E existe também as algas verdes, as clorofitas. Então, assim, de acordo com a clorofita, de acordo com o pigmento que elas vão apresentar, elas estão encaixadas em filos diferentes. Então, assim, é maior esse filo, né, das clorofícias, é maior desde da água doce, entre as algas verdes, com representantes unicelulares flagelados, não flagelados, coloniais, filamentosos e com talos laminares. Existem também as euglenofitas, que são seres unicelulares flagelados. Somente 1/3 das espécies possui cloroplasto, o restante se alimenta de partículas orgânicas. E existe também a criptofitas, que são algas unicelulares portadoras de flagelo, e suas populações dominam ambientes no período em que as diatomáceas e os dinoflagelados têm suas populações reduzidas. Algumas espécies, né, não têm cloroplasto e realizam fagocitose e se alimentam de bactérias do fundo do lago. Bom, pessoal, protozoários e protozoonoses. Então, assim, os protozoários são organismos unicelulares, são eucariontes, encontrados vivendo livremente no ambiente, como algumas amebas, paramécios e a euglena, ou parasitando outros seres vivos, como, por exemplo, amebas, tripanossomas e plasmódios. E os protozoários, eles são classificados de acordo com o seu meio de locomoção. Então, nessa tabela, nós podemos ver que existem os risópodes ou sarcodíneos. Eles apresentam a estrutura de locomoção, os pseudópodes. Pseudópodes, como nós já aprendemos, são os falsos pés, que são projeções da membrana plasmática. Então, aqui nós temos um exemplo da ameba. A ameba é um tipo de protozoário que projeta esses pseudópodes na sua locomoção e na captura de alimentos. Aqui também tem os flagelados ou mastigóforos. Eles possuem flagelo, um ou mais, para a sua locomoção. Um exemplo que nós podemos ver aqui na tabela é o tripanossoma ou tripanossoma cruzi. Ele possui um flagelo na sua locomoção. Ciliados ou cilióforos, eles possuem cílios na sua locomoção. Aqui nós temos o desenho, a foto, aliás, do paramécio. O paramécio, nesse caso, é um ser vivo de vida livre, ele não causa doenças. E existem também os esporozoários ou apicomplexos, que são protozoários que não possuem um meio de locomoção. Tá? Um exemplo que nós temos aqui é o Toxoplasma gondii, que foi visto ao microscópio eletrônico, mas também existe os plasmódios, que são responsáveis pela doença chamada de malária. Bom, então, entre os protozoários parasitas, a gente pode citar a Entamoeba stolística, cujo ciclo de vida está representado abaixo. Então, o contágio, como vocês podem ver, pode se dar por água ou alimentos contaminados, né? No caso, essas amebas, né? Esse protozoário, ele cai no sistema digestório, né? E no intestino, ele vai se desenvolver. Então, assim, o ciclo da ameba é fecal-oral. Isso é, o contágio ocorre pela ingestão dos cistos, que geram amebas no intestino do hospedeiro, e parte delas forma novos cistos, que são eliminados pelas fezes das pessoas contaminadas. Entre os sintomas da amebíase, podem-se mencionar dores abdominais e uma diarreia, que pode ser bem intensa.
Nesse caso, a doença pode se tornar grave e pode até levar o indivíduo à morte por desidratação. Então, quais são as maneiras para evitar essa doença? Lavar bem os alimentos, filtrar ou ferver a água, hábitos de higiene, saneamento básico e o tratamento de doenças. Malária. A malária é um outro exemplo de protozoonose. Então, assim, ela é causada por um protozoário apicomplexo, pode ser o Plasmodium sp, ele tem outras espécies, como Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. Então, essa doença, a malária, também é chamada de maleita ou febre terçã, e essa febre, ela ocorre em intervalos diferentes, pode ser de 24 em 24 horas, de 48 em 48 horas, se tem picos de febre. Então, assim, a contaminação das pessoas se dá pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que é um mosquito hematófago. O ser humano é o hospedeiro intermediário, pois nele o parasita se reproduz assexuadamente. A fêmea do mosquito Anopheles é o hospedeiro definitivo, pois nela o parasita se reproduz sexuadamente. Então, sempre que houver um ciclo evolutivo onde tem um vetor, né, um hospedeiro definitivo, um hospedeiro intermediário, o hospedeiro definitivo é aquele onde ocorre a reprodução sexuada do agente causador da doença em questão. Bom, o ciclo do Plasmodium. Então, o que ocorre aqui? Ao picar a pessoa, um mosquito contaminado injeta os plasmódios, que seguem pelo sangue. O plasmódio se reproduz assexuadamente nas células do fígado. O plasmódio liberado das células do fígado contaminam as hemácias. A reprodução assexuada ocorre no interior das hemácias. O rompimento das hemácias libera no sangue dos plasmódios, libera no sangue os plasmódios, que infectam novas hemácias e toxinas e gametócitos masculinos e femininos. Bom, ao picar uma pessoa contaminada, o mosquito ingere esses gametócitos. No tubo digestório do mosquito, os gametócitos se unem e formam o zigoto. E os plasmódios formados migram para a glândula salivar do mosquito e o mosquito, ao picar uma pessoa, recomeça-se o ciclo. Bom, embora algumas diferenças, dependendo da espécie, do plasmódio que infecta a pessoa, os sintomas da malária são os mesmos: febre, calafrio, sudorese intensa, mal-estar e prostração. A malária tem cura. Quanto antes for feito o diagnóstico e uso de drogas antimaláricas, mais eficiente é a cura. A profilaxia deve-se eliminar o mosquito transmissor, utilizar mosquiteiros, inseticidas, roupas que protejam pernas e braços contra picadas do inseto, telas em portas e janelas, repelentes, drenagem de coleções de água, tratamento dos doentes e impedir transfusões de sangue contaminados com o parasita. Bom, protozoários e protozoonoses. Além dessas outras doenças que nós vimos, existe também o mal de Chagas ou tripanossomíase. A doença de Chagas, ou mal de Chagas, é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. A principal forma de transmissão desse parasita é através das fezes de um inseto chamado de barbeiro, mas ele também pode ser chamado de chupança, bicudo. Então, no caso, quando esse inseto está contaminado com tripanossoma, o inseto se alimenta de sangue do hospedeiro. O barbeiro, ele é o vetor dessa doença. E esse aqui, como vocês podem ver na imagem, é o barbeiro que geralmente pica o rosto das pessoas, daí esse nome. Bom, o tripanossoma apresenta ciclos sanguíneos. Então, assim, mamíferos como cães, gatos, tatus, tamanduás, roedores podem ser
parasitados também pelo tripanossoma. Então, ao picar qualquer um desses animais contaminados, o barbeiro adquire o protozoário e pode transmiti-lo a pessoas. Bom, por isso que eles são chamados de reservatórios. Os principais órgãos atacados pelo Trypanosoma cruzi é o coração, o esôfago, o intestino, e esses órgãos sofrem um aumento de tamanho, uma consequência, né, da instalação desse protozoário nesses órgãos. Por exemplo, no coração ele causa a insuficiência cardíaca. Bom, a doença de Chagas apresenta uma fase inicial aguda, nem sempre de fácil diagnóstico, na qual a pessoa pode apresentar febre, mal-estar, dor nos gânglios, inchaço nos olhos. E a descoberta da doença, nessa fase, tem altas chances de cura, com o uso de medicamentos específicos. Na fase posterior crônica, não tem mais cura para a doença. Então, assim, são medidas profiláticas para evitar essa doença. Controle do vetor, que é o inseto, né? Construção de casas de alvenaria, porque geralmente esse inseto ele se instala em fresta, né? Em frestas nos buracos das paredes. Uso de mosqueteiros, análise rigorosa do sangue de doadores, cuidado com o consumo de açaí e cana-de-açúcar, verificar se eles estão bem lavados, porque há casos, relatos de contaminação através desses alimentos. Então, assim, geralmente o inseto, como vocês podem ver nessa imagem, né, do ciclo evolutivo, o inseto pica, né, o rosto, né, da pessoa para se alimentar do sangue e ao picar ele defeca bem próximo ao orifício da picada. Então a própria pessoa sente a irritação na pele e ao coçar a pele acaba empurrando as fezes contaminadas para o orifício da picada, que acaba caindo na corrente sanguínea e torna-se o ciclo viável aí. Então, assim, as fibras musculares, elas vão sendo parasitadas, por exemplo. E, no caso, quando isso ocorre, não tem cura, apenas transplante. Bom, pessoal, qualquer dúvida é só chamar no e-mail dúvidasprimeiro-médio@conquistaanglo.com.br que eu estaria à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.